Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Quando as pessoas olham para você, elas têm a certeza de que você é uma pessoa profundamente interessada nas coisas de Deus. Elas têm certeza que você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Agora, muito mais importante do que a opinião das pessoas é a realidade. A realidade é você que sabe. Você tem uma experiência profunda com Cristo, você está sempre buscando saber qual é a vontade de Cristo para a tua vida. A cada passo que você tem que tomar uma decisão, Cristo é consultado primeiro. Você tem uma vida intensa com Deus, porque menos que isso não dá certo. Se você não tem uma vida intensa com Deus, você vai sair por aí ainda falando mal dele, que é o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas falam mal de Deus porque elas não têm um relacionamento íntimo com ele, elas desistem antes de as bênçãos serem alcançadas, elas querem que Deus seja obediente a elas. Olha só o que eu falei, eu não errei não. Elas querem que Deus seja obediente a elas, mas elas não estão dispostas a obedecer a Deus. Muitos reclamam de não ter a vitória sobre o pecado, e a Bíblia dá a resposta para a gente. A vitória sobre o pecado, ela vem pela graça. A graça cura do pecado. O pecado é um câncer espiritual. A graça é um tratamento eficaz. Se você permitir que a graça haja em seu corpo, melhor, no caso, no seu caráter, na sua mente, no seu espírito, que é a sua mente, então você vai ser transformado. Ah, mas eu já tentei, mas não chegou lá então. Você não está tomando a dose certa. Você precisa de uma dose maior, provavelmente. As derrotas que nós temos são por ausência da presença de Deus. Não é porque Ele quer. Nós colocamos Ele de lado e Ele respeita a nossa decisão. Não pense que Deus é um intruso, que Ele vai se intrometer na tua vida sem que você peça. Ele não se intromete. Então, nós precisamos ter essa comunhão íntima com Cristo para que nós possamos absorver tudo o que Ele tem a nos dar, tudo aquilo que Ele é, tudo o que é realmente necessário para a vida. Ok? Então, nossa vida, nós, quando chegamos ao mundo, nós somos destinados à vitória. Deus nos faz para vencer. Há muitos que pregam o evangelho da derrota. Diz que nós vamos pecar sempre, nunca vamos parar, né? Só quando Jesus voltar é que Ele vai fazer uma coisa que nós não conseguimos, e eles acham que é bonito isso, né? Mas não é verdade, porque se Cristo viesse tirar o pecado, Ele ia tirar o pecado de todo mundo. Então todo mundo que Ele encontrasse seria salvo, e não é isso que a palavra diz. Não é isso que a palavra diz, né? E o apóstolo Paulo diz claramente, em mais de um texto, talvez o mais forte, seja a primeira carta aos Tessalonicenses 5, né, os últimos versos, ele fala da preparação para a volta de Jesus, e ele fala que nós temos que estar preparados de maneira irrepreensível. Ok? Mas eu vou parar por aqui, que já estou desviando de assunto, que eu gosto muito desse outro assunto, mas não faz parte agora. Se apegue a Deus. Dê, pelo menos, de acordo com aquilo que você sabe, o melhor para Deus, a sua maior dedicação. Tenha orgulho de Deus, sabe o que eu quero dizer? A pessoa chega assim, eu vou num psicólogo, no caso, um psiquiatra,
ele tem doutorado em Freud. Aí a pessoa nem sabe quem é Freud. Nem a que fala, nem a que ouve. Freud, doutorado em Freud, é. Já leu meio livro de Freud? Não, né? Não é. Bom, então, quem é Freud perto de Jesus? Será que o que Jesus deixou em sua palavra para nós pode ser superior ao que Freud falou? Estou dando só um exemplo, um nome, pode ser qualquer outro nome. Será que qualquer receita humana, os estudos agora estão melhores, mais profundos, será que essas pessoas mortais, pecadores, têm coisas melhor para oferecer para a gente do que os conselhos de Deus, do que a palavra de Deus? Quanto nós damos valor à palavra de Deus? Você pega um provérbio que talvez assim tenha um peso na sua vida, você acha ele extremamente profundo, e quanto que vale? Se fosse para pagar em dinheiro, quanto ia valer só esse provérbio? Está entendendo? Um provérbio de Deus, ele pode transformar-se em dinheiro. O princípio que está ali, se você aplicar, pode se transformar em dinheiro, pode se transformar em poder, pode se transformar em segurança, pode especialmente se transformar em sabedoria, e a sabedoria traz o que você precisa para a sua vida, traz dinheiro, traz paz, traz, se você souber a sabedoria de Deus, você vai ter tudo que você precisa e ainda vai sobrar para você dar para os outros e ajudar os outros naquilo que eles estiverem precisando. Então, se você tem o apóstolo Paulo fala disso de uma maneira tão poderosa, né? Então, se nós temos um tão grande Salvador, né? Nós temos um Salvador, não é um Salvador qualquer, é um tão grande Salvador, né? E se apegue a Ele, né? Paulo diz em Hebreus 4, 16, chegue até o trono da graça, antes de você enfrentar o problema, ele diz. Você vai lá, você enche o seu ser da graça, e quando os problemas vierem, você vai estar pronto para vencê-los. Veja, vencer um problema, muitas vezes aqui nessa terra, não quer dizer eliminá-lo. A vida de Jesus, não deixa que minto para você, a vida de Jesus não foi isenta de problemas. Vou repetir. A vida de Jesus não foi isenta de problemas, mas ele foi vitorioso. Os problemas nunca o venceram. Ele colocava os problemas em seu devido lugar. Os problemas não tiravam-lhe o sono. Os problemas não roubavam a paz de Cristo. Então, isso só pode acontecer se você realmente experimentar de maneira intensa o poder de Deus. Tudo que Deus está deixando aí para você, de graça. Já é de graça para que ninguém fale, se eu tivesse condições, né? Muitas vezes fala assim, eu não faço faculdade, eu não tenho condições. Mas e se eu pagar para você? Não, mas aí agora é tarde. Não, aí eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que dar comida para o cachorro toda noite. Está entendendo? É só desculpa. Só desculpa. Já falei para vocês que eu sou professor de inglês. Quantas vezes eu já quis dar aula de graça e as pessoas não aproveitaram? De graça. E as pessoas abandonaram bem no começo, viu? Não é muito longe, não. Porque elas não queriam estudar. O problema não era dinheiro. Muitos deixam de estudar inglês, por exemplo, porque não vê valor no inglês, não tem valor. Inglês é para americano, são umas frases assim horrorosas, né? Burras, né? Infelizmente. Uma frase burra essa, né? Inglês é para eles lá. Então, infelizmente, há pessoas, e não são poucas, que pensam que ser
Um servo dedicado a Deus é um dom. É um dom. Ele deu para alguns, para outros não. Uns ele chamou para ser padre, para ser pastor, e outros ele chamou para ficar no boteco, enchendo a cara de pinga, ou então ficar no meio, toda noite no meio da mulherada, tendo relações com várias mulheres, até ao mesmo tempo. Os outros estão usando drogas e comercializando as drogas. Então, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para... Então, aqui eu dou um outro alerta que eu dou toda hora. A vida cristã não é uma vida religiosa. Estar ligado a Cristo. A missão de Cristo para você não é uma missão simplesmente religiosa. Ela pode ter a religião como uma parte, mas cada um tem a sua missão, né? Então, você pode ser um dentista que tem uma vida intensa com Cristo, mas é claro. Você pode ser um professor, claro. Um médico, sim. Um advogado dedicado a Cristo, pode ser. Mais difícil, né? Um advogado, mas pode ser, claro. Entendeu? Então, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Ele é o nosso conselheiro. Ele tem todos os conselhos que você precisa. Ele tem todos os conselhos para os problemas que você tem na tua vida hoje, mesmo antes de você nascer. Eu já falei isso talvez, não sei se no canal, mas vou falar agora. Tem gente que está ouvindo pela primeira vez, ou sabendo que eu vou falar. As suas orações, as orações que você ainda vai fazer, Deus já respondeu. Antes de você nascer. Você precisa agora encontrar-se com elas. Elas estão aí, à tua disposição. As orações estão, você pode imaginar assim, como se elas estivessem no ar, esperando você capturar. Quando a sua mente busca a mente de Deus, sabe o que ocorre? Uma revelação da sua mente, que a nossa mente são perguntas, a mente de Deus, respostas. Então, quando elas se encontram, quando a minha mente com as minhas perguntas encontram a mente de Deus com as respostas dele, não de Freud, não de qualquer outro psiquiatra, psicólogo, não do vidente, a revelação. Então, busque a Deus. De verdade. Seriamente, mas de verdade. Com garra. Sem, tenho que dormir, eu tenho que comer. Não. Fica ali. Até você ter uma resposta. Esse é o meu desejo para você. E eu peço agora que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Nós estamos precisando demais do apoio de vocês para o canal crescer, para essa mensagem crescer. Nós queremos fazer vídeos ainda maiores, melhores, mas precisamos de todo o apoio que vocês puderem nos dar. E se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Orem pelo nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém.